E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Álamo, professor de vocês de redação pela Julia Lenker Fontinelli. E hoje nós teremos a nossa primeira aula depois das férias, a nossa primeira aula do segundo semestre letivo de 2021, que passou aí voando, né? Que está passando muito rápido, na verdade. E essa aula, esse primeiro momento, né, essa primeira semana, nós estamos focando na recuperação e na revisão de conceitos justamente para que a gente possa fazer essas atividades de recuperação e também de ponto extra para aqueles que não vão precisar ficar, que não acabaram ficando, né, de recuperação e com pendências de notas, tá certo? Semestre passado nós vimos vários conteúdos, mas o conteúdo que eu escolhi para reforçar, né, e para revisar, e é o conteúdo sobre o qual nós iremos fazer uma avaliação de recuperação / ponto extra, vai ser justamente o texto publicitário. Mas por que, Álamo, o texto publicitário? Porque dos conteúdos que a gente viu no semestre passado, esse é aquele que tem mais recorrência no Exame Nacional do Ensino Médio, no Enem, tá? É muito comum a gente encontrar questões sobre esse texto, sobre o gênero publicitário de forma geral, os gêneros, né, os diversos gêneros, dentro da prova de linguagens do Enem, né? Inclusive, às vezes a gente encontra até como textos motivadores da própria redação do Enem. Então é muito importante a gente ter conhecimento sobre esse assunto e a gente se aprofundar ainda mais e revisar os conceitos do texto publicitário, tá certo? Vamos lá. Como vocês sabem, o texto publicitário ele sempre vai ter o objetivo de convencer o interlocutor, ou seja, ele quer mudar um comportamento, ele quer te atingir de alguma forma a adquirir um produto, um serviço ou se conscientizar, a aderir uma ideia. Ele está presente, gente, os diversos textos publicitários estão presentes em muitos meios e em muitos suportes, como a televisão, rádio, jornal, revista e especialmente, gente, a internet e mais especificamente em aplicativos e redes sociais. A gente está todo o tempo sendo bombardeado por anúncios publicitários, por publicidade de forma geral, tá? Em geral, gente, quando a gente fala de linguagem, como é que o texto se organiza, vocês já devem estar vendo aqui, né? E pela experiência de vocês, quando vocês entram em contato com publicidade, em geral são textos que vão conjugar tanto uma linguagem verbal quanto como uma linguagem não verbal, tá? Mas quando a gente fala da parte verbal do texto publicitário, as mensagens costumam ser curtas e diretas, objetivas. Os textos são escritos de forma imperativa, é aquele modo imperativo que vai indicar sugestão, aconselhamento, ordem, né? O compre, use, experimente. Né? Eu me dirijo diretamente a você, interlocutor. E os slogans, que são as frases de efeito, são repetidos com frequência e a gente não pode esquecer, como eu já comentei várias vezes, que as imagens têm um destaque muito grande dentro da publicidade, como vocês estão vendo essas daqui que a gente já analisou, mas eu estou retomando para que vocês visualizem, tá certo? E aí é muito importante na nossa análise de textos publicitários a gente olhar inicialmente para a linguagem. Como é a linguagem? É uma linguagem mais formal? É uma linguagem mais informal? É uma linguagem que tem um texto que é mais curto? É um texto um pouquinho mais longo? Porque tudo isso vai estar por trás do propósito comunicativo daquele publicitário, tá certo? Então até a linguagem, se é uma linguagem às vezes com gírias, com memes, né, é muito comum a gente vê hoje em dia publicidades, especialmente em redes sociais, utilizando uma linguagem bem própria, bem do dia a dia do jovem de hoje, né? Então tudo isso tem um significado, ou seja, essas pessoas querem atingir um público-alvo específico, tá? Tipografia, o que é a tipografia? É o modo como a gente faz a letra, né? Como o publicitário faz a letra, se vai ser uma letra mais séria, né? Uma letra mais visível, ou então uma letra mais estilizada. Às vezes a gente também encontra em publicidade de tamanhos diferentes para as fontes, né? E isso também significa alguma coisa. Às vezes, quando um publicitário quer colocar uma informação em destaque, ele aumenta a fonte, né? Ou quando eles querem esconder ali uma condição que talvez não seja muito interessante, mas que tem que estar ali por causa que a lei obriga, eles colocam um asterisco. Lá embaixo colocam um texto bem pequenininho, vocês devem já ter visto isso, né? Então, não só a linguagem de forma geral, mas até o modo como essa linguagem ela se apresenta, ela se materializa no texto, também tem um significado, tá? As cores, gente, muito importante as cores, tem toda uma psicologia por trás das cores,
que a gente até já discutiu, né? Algumas cores podem despertar sentimentos diferentes, enfim, tem toda uma corrente que explica isso. Mas saibam que as cores, elas também significam muito, tá? Dependendo do propósito, elas também devem ser observadas. As formas, as imagens, como eu comentei, as imagens são muito importantes dentro do discurso publicitário. A intenção comunicativa, qual é a intenção do publicitário? Ele quer te fazer comprar um produto, um serviço, uma ideia, quer que você conheça apenas uma marca, enfim, né? Tem toda a intenção, né? O propósito comunicativo é muito importante. O público-alvo, gente, sempre que um publicitário vai sentar para fazer uma publicidade, ele tem que pensar qual o público que ele quer atingir, se é um público feminino, um público masculino, ou é um público de mais idade, um público de menor idade, são pais, são professores, são alunos, são usuários de redes sociais, enfim. Toda a publicidade, para que ela funcione, ela precisa, antes de tudo, que seja pensada no público-alvo a quem ela vai se dirigir. O ambiente de circulação também vai definir muito o modo como a publicidade vai ser pensada, se vai ser uma publicidade para a internet, ou vai ser uma publicidade multimídia, né, de internet, televisão, com materiais impressos, enfim, na rua, né, tem toda essa questão. E isso a gente também fala do suporte, né, que é a parte mais física ali, ou virtual, em que o gênero ele vai circular, tá? Ele vai estar ali acessível para a população. E aí tem alguns exemplos de textos que mostram que a criatividade, né, uma característica muito presente na publicidade, é a criatividade, como nessa marca aqui, Colaston, que quer vender um produto, né, tintura para cabelo, ou também aqui à nossa direita, a gente tem uma publicidade que quer conscientizar sobre o consumo dos recursos naturais aqui do nosso planeta, né? Então, saibam que quanto mais criativo for, maior será o alcance e isso vai influenciar na adesão, né? Ou seja, na compra da ideia, né? Por meio do público-alvo, tá? Tem outros exemplos aqui para vocês, como por exemplo de marcas de grandes marcas, né? Como da Nestlé, do Kit Kat. A gente tem aqui o McDonald's, né? Então, a criatividade faz com que essas imagens circulem gratuitamente até nas redes sociais e isso vai atingindo outras pessoas, tá? Questão aqui do Mercado Livre, né, que eu já mostrei para vocês, em que eles alteraram o logo por causa da pandemia. Vejam aqui as fontes, lembra que eu falei da tipografia, né, ó, uma fonte aqui em negrito maior, outra menor, tudo isso tem o seu sentido dentro do texto, tá certo? Uma coisa muito importante também, que é interessante que vocês tenham em mente, é que na publicidade menos é mais, ou seja, a gente não pode ter um texto muito poluído, né? Em geral, publicidades que têm a poluição visual muito grande, elas não funcionam muito bem. Então, quanto mais objetivo for, quanto mais sucinto for o publicitário na escolha dos recursos que ele vai utilizar na publicidade, melhor. Como aqui, por exemplo, nesse creme da Nivea Noite e da marca de creme dental, que é a Sensodyne para dentes sensíveis, né? Que tem aí sensibilidade a frio, enfim. Então, vejam aí que eles não precisaram de muito, mas já conseguiram vender aí o seu peixe, né? Outros exemplos aqui, a gente tem uma campanha sobre o uso de cigarros durante a gravidez. Aqui a gente já tem uma propaganda da Lego, né, que é aquela marca de brinquedos que estimula a criatividade. E aqui a gente já tem um produto alimentício, que é o biscoito, né, Oreo, tá certo? Vejam aqui que cada um escolheu uma cor predominante diferente, por quê? Porque cada um tem objetivos diferentes. Mas o que é que eles têm em comum? Eles têm em comum o fato de que eles não precisaram utilizar muita coisa para gerar um significado, tá certo? Ou seja, em publicidade, menos é mais. Como eu também comentei com vocês, é muito comum nós encontrarmos publicidades que vão apelar para o emocional de vocês, né, do público-alvo. Como, por exemplo, nessa campanha aqui, que tentou conscientizar as pessoas sobre o perigo de se dirigir e falar ao mesmo tempo no telefone, né? Falar o telefone e dirigir ao mesmo tempo. Vocês sabem que isso pode tirar a concentração, é quase tão nocivo quanto beber e dirigir, que é o caso aqui da nossa propaganda aqui ao lado, né? Uma propaganda bastante direta, né? Olha aí a fonte, as cores, né? O preto passando uma seriedade,
o amarelo aí remetendo ao trânsito, enfim, à atenção. Então, vejam que é uma propaganda que não precisou de muito também para dizer e para chocar, para apelar para o seu emocional, tá certo? Nós vimos também, gente, que as obras publicitárias, elas às vezes elas revelam certos preconceitos, certos tabus e certos estereótipos, como por exemplo, aqui uma propaganda extremamente machista, né, de uma mulher, de um presente ideal para uma mulher, que seria um aspirador de pó. Ou essa daqui, em que o menino negro entra em que a cor negra, né, ela é vista e sempre foi, né, no nosso passado, como sinônimo de sujeira, de algo que deveria ser evitável. Então, é absurdo isso hoje, mas infelizmente isso se materializou em certos textos publicitários, porque como todo texto eles vão revelar a mentalidade da época, né? Aqui a gente já tem o exemplo de sexualização infantil, então são temas bastante delicados, mas que ainda hoje a gente encontra algumas propagandas que vão revelar esses preconceitos e esses estereótipos que nós temos aqui do nosso país e no nosso mundo de forma geral, tá certo? Então lembrem-se dessa característica do texto publicitário, de que às vezes nós podemos encontrar certos preconceitos ou certas questões sociais estampadas ali naqueles textos. E aí a gente tem também a parte da irreverência, né, gente? Que é a parte mais leve do discurso publicitário e é aquela que, em geral, chama muita atenção dos consumidores, que é a parte da irreverência, né? Que é comum a gente encontrar trocadilhos, jogos de palavras e paródias nesses textos. Então tem o meu salgado favorito, o Wesley Salgadão, a Sobrancheila e o Peter Pan. Né? São só alguns exemplos para mostrar para vocês que o publicitário pode querer chamar a sua atenção por diversas fontes, a gente viu, né? Ele pode querer chamar a sua atenção te chocando, ele pode querer chamar a atenção para que você olhe ali aquela imagem que foi colocada, mas ele também pode querer chamar a sua atenção quando ele coloca uma irreverência, um trocadilho, um jogo de palavras, e isso promove o riso, né, o humor, e pode fazer com que você se interesse por aquela marca, às vezes até de forma inconsciente, né? Eu separei aqui, gente, uma questão para vocês do Enem, para que a gente consiga entender como que isso cai dentro do Exame Nacional do Ensino Médio, tá certo? Vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho nessa questão. Vamos tentar resolver juntos, tá certo? SOS Mata Atlântica. Estão tirando o verde da nossa terra. A figura é uma adaptação da bandeira nacional. O uso dessa imagem no anúncio tem como principal objetivo. Vocês podem pausar aqui o vídeo nesse momento, fazer a leitura dessas questões e pensar no item antes que eu revele aqui para vocês, tá certo? Vamos aí, qual item que vocês marcariam? O item correto, gente, dentro dessa questão aqui, só pode ser, se vocês leram atentamente, eu acho que vocês vão acertar, só pode ser, gente, o item D. Alertar a população para o desmatamento da Mata Atlântica e fazer um apelo para que as derrubadas acabem, tá certo? Vocês vão ver que as outras alternativas não fazem sentido aqui dentro. Então nós temos uma questão que foi retirada do Enem, que vai falar, gente, justamente sobre um anúncio publicitário. Mas é que eles querem vender algum produto? Não. Eles querem te conscientizar sobre o quê? Sobre o desmatamento que está acontecendo na Mata Atlântica e de como que é importante a gente promover a manutenção das nossas matas, né, das nossas árvores, tá certo? Do nosso verde de forma geral. Aqui simbolizado, né, pelo verde da nossa bandeira nacional, que está sendo que, destruído. Vamos fazer mais uma, nossa última questão, só para vocês colocarem em prática o anúncio publicitário dentro do Exame Nacional do Ensino Médio. Mostre que sua memória é melhor do que a de computador e guarde esta condição, 12 vezes sem juros. Ao circularem socialmente, os textos realizam-se como práticas de linguagem, assumindo configurações específicas, formais e de conteúdo. Considerando o contexto em que circula o texto publicitário, seu objetivo básico é: qual é o objetivo desse texto publicitário? Dê uma pausa aqui no vídeo e pensem em qual alternativa vocês marcariam se essa questão aparecesse para vocês no Enem. O item correto, gente, dessa questão só pode ser o item, espero que vocês tenham acertado, o item A, gente. Como todo bom texto publicitário voltado para consumo,
e para produtos específicos, nós temos o que? Influenciar o comportamento do leitor por meio de apelos que visam a adesão, ou seja, a compra da proposta, enfim, ao consumo, tá certo? Então, como um bom texto publicitário aí, aqui no caso de uma loja de eletroeletrônicos, eles querem fazer com que o interlocutor compre, com que o interlocutor venha ter adesão àquele produto ou àquele serviço, tá certo? Então, galera, é basicamente isso. Eu passei aqui por alguns conceitos importantes do texto publicitário, que nós já trabalhamos bastante, mas que eu decidi fazer aqui um reforço, porque nós iremos cobrar esse conteúdo na nossa atividade de recuperação e que também vai servir como ponto extra para aqueles alunos que não vão precisar de recuperação de nota, tá certo? Então, é isso, gente. Eu agradeço por terem assistido o vídeo até aqui. Eu vou colocar os slides que vocês viram aqui nesses vídeos na descrição aqui, né, no box de informação aqui abaixo. Eu peço que vocês deem um like no vídeo e que coloquem o nome completo e a turma de vocês nos comentários para que eu possa ter o controle de quem chegou até aqui e de quem assistiu ao nosso vídeo, tá certo? Então, um abraço em cada um de vocês e até mais.